Graça e paz, mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC. Estamos aqui trabalhando a apostila de número 1. A matéria é Bibliologia. Nós paramos o vídeo anterior na página 119, retomamos na página 119 com o terceiro tópico, características doutrinárias dos apócrifos. Sincretismo oriental, legalismo, crença em milagres e no sobrenatural, crença em anjos, nos demônios e no além, crença em magia e feitiçaria. Avaliação dos livros apócrifos. Tem certos valores históricos e religiosos, não tem a qualidade histórica dos canônicos, não tem a qualidade ética dos canônicos, não tem a qualidade teológica dos canônicos, não tem a qualidade espiritual dos canônicos. Lista dos apócrifos. Vamos lá. A. Esdras. Primeiro a Esdras. Segundo Esdras. C. Tobias. D. Judite. E. Adições ao livro de Esther. F. Sabedoria de Salomão. G. Eclesiásticos. H. Baruque. Y. Adições a Daniel. Adições a Daniel. Baruque, adições a Daniel. Orações de Manassés, primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Muito bem. Prosseguindo ainda na página 120 agora, página, a Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento, em 1546, decretou que os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, fossem aceitos como canônicos. Página 121. Além desses livros, foram feitas adições aos livros de Esther, Baruque, a Carta de Jeremias e Daniel, com suas adições. Na edição oficial da Vulgata Latina, que foi publicada em 1592, foram inseridos os livros de 1º e 2º Esdras e a oração de Manassés, mas colocadas após o Novo Testamento. Os livros pseudepígrafos do Antigo Testamento. Pseudepígrafo, o que significa escrito falso ou escrito espúrio. São os livros que circulam sob um nome falso. Os livros desta categoria são falsos no sentido primário de que foram invenções. Os livros assim chamados não foram escritos pelos autores aos quais são atribuídos. Por exemplo, o livro de Enoque não foi escrito pelo personagem de Gênesis. Tomé não foi escrito pelo apóstolo. E o Apocalipse de Abraão não foi escrito pelo patriarca. Era costume comum na antiguidade atribuir um livro qualquer a alguma pessoa antiga e bem conhecida, tanto no campo religioso como secular, como nas obras históricas e nas obras de literatura em geral. O objetivo disso era fazer uma grande distribuição da obra, honrar o nome usado e propagar ideias e tradições dos alegados autores. Esses livros surgiram no período intertestamentário. Eu faço sempre uma ressalva que eu gosto de fazer com relação a essa palavra intertestamentário. Algumas pessoas eles fazem uma outra colocação que é interbíblico.
né? Então, a gente sempre sugere usar esse termo intertestamentário porque está entre o Antigo e o Novo Testamento. E quando a gente fala interbíblica, é como se estivesse entre as Bíblias, e não é esse o caso. Então, utilizem sempre, quando forem falar do Antigo e do Novo Testamento, esse termo intertestamentário ao invés de interbíblico. Amém? E não, esses livros surgiram no período intertestamentário e não constam na Septuaginta e Vulgata. São de procedência judaica, mas foram empregados pelos cristãos e muitas vezes retrabalhados. Os mais importantes são os livros de Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, livros dos Jubileus, Assunção de Moisés, Salmos de Salomão, Apocalipse de Elias, quarto livro de Esdras, Carta de Aristeas e Oráculos Sibilinos. Nos últimos tempos, os escritos de Qumran são frequentemente colocados entre os pseudepígrafos. Características dos livros pseudepígrafos. Exerceram consideráveis influências sobre as ideias do judaísmo helenista. Quase todos são de natureza apocalíptica e influência na área da tradição profética, como, por exemplo, o livro de Enoque. Os livros pseudepígrafos foram representados entre os manuscritos do Mar Morto e desempenharam um papel importante durante o período intertestamentário quando tratam do pano de fundo judaico do Novo Testamento. Eles são considerados apócrifos pela Igreja Católica. Muitas obras são anônimas. O termo pseudepígrafo não pode ser aplicado à coletânea inteira porque alguns não foram aplicados sob nome falso. Quanto ao conteúdo, a ênfase está na apologética, nos temas filosóficos, profecia, ética e visões. Classificação segundo o gênero literário. No caso aqui, a classificação dos pseudepígrafos. A. Narrativas. B. Testamentos. E C. Escritos litúrgicos. Vamos lá.